Bom dia a todos vocês. Iremos começar agora o nosso 5º encontro de terapeutas do estado da Paraíba. E estando reunidos aqui, iremos hoje, certo, discutirmos alguns aspectos importantes do que é esse movimento do ser terapeuta, o movimento necessário da classe, e apresentarmos essas propostas dentro de uma visão da regulamentação profissional e a importância do sindicato dentro desse processo, né? Como fazer este movimento, como isto acontecer, a importância da participação dos terapeutas dentro do que está ocorrendo agora, para que nós possamos assim nos situar nesse movimento, o que neste momento está sendo requerido de cada um de nós terapeutas, para que nós possamos assim fortalecer a nossa classe, para que nós possamos observar que só poderemos construir se estivermos juntos. Então nós vamos dar assim uma passada dentro do processo da regulamentação, do que o Ministério do Trabalho ele exige como projeto de lei, como código para a CBO, que várias das nossas terapias já têm, como também depois irei falar um pouquinho do Sindicato dos Terapeutas no Estado da Paraíba, na perspectiva do hoje para o futuro. O passado já aconteceu, não nos interessa, construiu-se até chegar ao presente momento. Mas o que nos interessa agora é o quê? O que planeja-se daqui em diante. Essa marcha é o que é mais importante, porque o que passou-se, na realidade, trouxe as experiências. Bom dia. O que passou trouxe a experiência necessária para nós chegarmos até aqui dentro dessa perspectiva. Então a realidade é esta posta, mas o destino para onde vamos, para onde iremos nos direcionar, isso é o mais importante dentro de todos esses processos. Então vou aqui abrir para vocês, deixa eu só ver aqui, para que nós possamos discutir. Relaxa. Só saiu mesmo. Esses processos. Então é necessário que essas leis sejam criadas, sejam regulamentadas, para que nós possamos respeitar o direito do outro, como também o nosso direito, enquanto profissional, possa ser respeitado. Isso, durante o processo histórico que vai se evoluindo na criação dessa ocupação, que de início é chamado de ocupação, as pessoas nessa relação vão estabelecendo esses critérios. Depois isso é levado para onde? Depois isso é levado para uma reunião, onde aquelas várias pessoas que exercem aquela função, aquela ocupação, dizem, ó, vamos estabelecer isso como critério. No segundo momento, é necessário qualificar essa pessoa dessa ocupação. É onde entra o processo da graduação, da regulamentação, como ela tem que ser estabelecida agora por lei de ordem e em nível federal, e estadual e municipal. Então, reuniu-se essas pessoas, elas estão exercendo, elas já sabem o que é essa profissão ela proporciona, ela já tem uma ideia de onde se está indo, o benefício social que isso pode impactar ou não, e traz-se daí o quê? Traz daí a necessidade da regulamentação. Entretanto, para se regulamentar, se regulamenta com quem está no exercício dessa ocupação, porque é a pessoa que tem um feedback para informar, para levar o conhecimento do que, ó, acontece isso, como pode ser proibido isso, como pode ser aquilo. Porque na hora que alguém, dentro do processo, faz um ato, tá certo, indevido, pode ser cobrado dessa pessoa, ou pode-se dizer, ele é ou não membro dessa classe. Ou seja, começa nesse processo de construção a adquirir uma identidade. E essa identidade nossa hoje é qual? Somos terapeutas, tá certo? Holísticos, tá? Denominado hoje e aceito dentro dos códigos de ocupação pelo Sistema Único de Saúde como o quê? Como, tá certo? Práticas integrativas e complementares em saúde. O nome já está dizendo práticas, ou seja, técnicas que vão estar sendo aplicadas dentro desse processo. Então nós temos uma delimitação nesse processo. Essa delimitação nos diz de onde nós começamos e onde nós devemos parar no nosso processo de atuação. Isso limitando o quê? Isso limitando nossa ação dentro da área hoje aceita de saúde, mas estamos também marchando para a área da educação,
tá? A educação está aberta e aguardando projetos que os terapeutas possam levar para se criar um estilo de vida, para se criar uma forma de vida diferente, para começar a educar desde pequeno, dentro dessa perspectiva de quê? De se promover a saúde e não estar remediando os processos da doença. Então, nesse sentido, nós temos uma ala ainda, vamos dizer assim, né, um setor ainda vago, que é a parte da educação, mas já se está fazendo poucas coisas, mas já se está fazendo, e temos uma coisa que foi incentivada pelo Sistema Único de Saúde, quando foi colocado dentro do Sistema Único de Saúde, o setor da especialização. E aqui existiu um problema. Que problema foi esse? Entrando as terapias holísticas pelo Sistema Único de Saúde e na área da especialização, o nome já diz, especialização. Então, quem pode exercer no Sistema Único de Saúde para ser remunerado a terapia holística? Quem é especializado. Então, só pode ser contratado dentro desse processo com direito a remunerações devidas quem é especializado. O erro foi o quê? Entramos pela porta da especialização, isso brecou um monte de gente que já estava no mercado atuando como terapeuta holístico. Isso barrou essas pessoas porque são administradores, são professores, são contadores nós temos e tantos outros que são graduados em outras áreas que estavam exercendo essas atividades. Então, essas pessoas ficaram de fora, sendo assim, né, aceito, vamos dizer assim, com maior facilidade, as pessoas que já faziam parte da área de saúde. Então, o educador físico, a enfermeira, o médico, o odontólogo, o assistente social, que estão dentro, qualificados nas graduações, dentro da área de saúde. Aí nós temos aí um embate que as pessoas ficam, mas por que eu não posso ir e atender lá no Equilíbrio do Ser? Não posso ir atender no Canto da Harmonia e nos outros estados, as devidas unidades que comportam essas terapias, que aí eu não sei falar de todos, cada um denomina de um nome, para que as pessoas, para que eu possa exercer minha profissão e ser regulamentado e adquirir a minha remuneração. Porque, infelizmente, foi entrado na área de especialização e já existiam regras anteriores a nós há muito tempo. Tá? O que é, então, que nós queremos promover dentro desse aspecto? É que, e aí eu vou falar mais na frente quais são os aspectos necessários, quando eu voltar para cá, dentro dos slides, que nós possamos nos movimentar em um sentido claro. E é essa perspectiva que eu pretendo discutir aqui com vocês, para que nós possamos ver, é viável, não é viável, o que é que está sendo feito nesse momento pela FENAD, tá certo, dentro desse processo de projeto. Tá? Uma coisa desde já eu deixo assim bem clara para todos nós, enquanto nós estivermos brigando, nos separando dentro do processo, não iremos conseguir nada, não adianta. Não teremos força suficiente para levar a caminho nenhum, nem a canto nenhum. Por quê? Porque já está constituído, né, as outras associações. Existe já o Conselho de Enfermagem, que já aceita muito bem as terapias. A pessoa não precisa estar preocupada se ela é terapeuta ou não, porque o próprio Conselho já regulamenta isso para ela. O Conselho Médico hoje também já aceita, o Conselho Odontológico aceita, o de Psicologia aceita. Então, assim, já existem essas classes montadas, estruturadas, que estão fazendo a sua luta de classe. O que é necessário nós entendermos o que é essa luta de classe. E dentro disso nós que estamos querendo nos inserir no processo, mas que infelizmente, dificilmente nós conseguimos juntar quórum nas nossas reuniões para que nós possamos estabelecer quais são e como nós queremos entrar nessa perspectiva, tá bem? Então aqui, o que eu trouxe para vocês, eu vou sair um pouquinho para frente. Enquanto aqui eu trouxe para vocês, para que nós possamos ver o seguinte, isso daqui é o processo de regulamentação de profissões. O site é do Ministério do Trabalho, e Emprego, como vocês estão vendo. Ele aqui vai esclarecer como esse processo, pela lei, ele ocorre. Então nós vamos ter primeiro essa visão. Depois vamos observar o que é que nós poderíamos, incrementar da forma adequada dentro dessa estrutura posta para requerer esses direitos para nós. É isso que nós devemos observar. Então, no preceito constitucional, diz o seguinte aí, é livre o exercício de qualquer trabalho
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Então, nós ainda não temos a lei, tá? Mas o exercício é livre. No parágrafo único abaixo, nós vamos ver o quê? É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Tá? Então, qualquer um pode começar uma atividade, qualquer um pode começar uma ocupação, qualquer grupo, qualquer pessoa pode começar isso. Como isso vai adquirindo esta lei? Como isso vai tomando esta regulamentação aqui? Como eu falei anteriormente, o grupo se junta, exerce, vê o que dá certo e o que dá errado, estabelece os limites de direitos e deveres, estabelecidos os limites de direitos e deveres, se forma regularmente, entrando dentro da estrutura, tá certo, dessas leis que já existem e outras que vão ser criadas, para poder criar e estabelecer as regras e regulamentos a serem seguidos. Tá? Quem quiser perguntar, querendo que eu pare, tá certo, a gente fala. Aí, pessoal, então, para fundamentarmos o processo de regulamentação, o que é que vai acontecer? Primeiro, deve ser feita a lei de iniciativa pelo Congresso Nacional. Então, nós dependemos de quem? Dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, isso em instância maior, né, falando em nível Brasil, e em nível estadual e municipal, nós vamos depender de quê? Dos nossos vereadores, deputados estaduais, para fazer isso aqui. Se nós não dermos um empurrão, gente, isso não sai. Eles não estão preocupados conosco, eles já têm os objetivos deles e meta deles, dentro dessa perspectiva. Então, nós somos quem devemos começarmos a pensarmos para levarmos até ele o projeto de lei pronta. O trabalho que ele tem é pegar o que você entrega a ele e apresentar lá. E o importante é que nós estejamos lá, dentro do Congresso, dentro das câmaras, para dizermos, é isso que nós queremos. Porque não adianta nenhum dele levar e não ter ninguém lá para gritar e dizer, nós queremos isso. Por quê? Nós começamos no nosso primeiro embate pelo seguinte, fica bem claro. Como eu disse, já existe o quê? Classes organizadas. A classe de enfermagem, a classe médica, a classe dos psicólogos, a classe da assistência social. Quando nós, tá certo, estamos reivindicando o nosso direito de atuação, nós estamos dizendo, ó, nós queremos um pedaço desse bolo para a gente. Sendo que só quem está com fome não é a gente, os outros também estão. Então eles também querem para eles. Tá certo? Então, esta discussão promovida a partir do momento que você manda um projeto de lei, cria uma onda, tá certo? De movimentos, onde as pessoas elas irão interagir para ver quem ganha aquele pedaço de bolo. Então não é fácil, porque nós estamos querendo nos inserir dentro de uma área que já existe, existem suas graduações regulamentadas, com carga horárias nas graduações nas devidas universidades e faculdades, e dentro disso, nós ainda não temos a nossa verdade, é essa. Tá? Não existe uma grade curricular única para que você se forme e saia com práticas específicas da sua especialidade. Não existe. Então nós já encontramos esse embate. Segundo embate, essas classes, como eu estou dizendo, elas já estão organizadas, ou seja, elas já têm sua representatividade no Congresso. Então, tendo a sua representatividade no Congresso, é muito mais fácil a pessoa levantar e dizer, não, tem tais e tais pontos errados e nós não aceitamos, porque atrás dele vem toda uma demanda daquela classe, tá certo? De 5 mil, 10 mil, 20 mil profissionais que estão gritando, não, isso está errado, nós queremos para nós esse processo, não é deles, e aí vai começar o grande debate que deveria ser promovido, que neste momento nós estamos perdendo, por quê? Porque estamos brigando um com o outro, em vez de juntos e unidos estarmos brigando pelo nosso direito. Ou seja, nós mesmos estamos nos destruindo. A realidade é essa, em vez de nos fortalecermos para esse ponto. Como é que é seu nome? Jota. Nós, você diz, os sindicatos que estão se constituindo. Não, veja só, sindicato por sindicato não existe, minha querida. Você pode ter um belo nome, um belo prédio com o nome Sindicato dos Terapeutas do Estado da Paraíba. Se não tem terapeuta lá, que sindicato é esse? Não existe. Então somos, quando eu digo nós, sou eu, você, todos nós que estamos aqui, os que estão lá fora dentro das suas salas agora, que poderiam estar aqui conosco discutindo, tá certo? Mas que nem sabem que amanhã a sala dele pode ser fechada porque ele não está fazendo movimento, porque acha que isso é coisa de besta, como eu já escutei, que isso é coisa de pessoas que não têm o que fazer, porque, bom dia, porque eles têm
mais tempo para estarem preocupados, ocupando a sala e atendendo, tá certo? Sendo que amanhã, quando a lei chegar e dizer, ó, meu querido, você não atende mais, aí ele vai se lembrar que existia um besta no sindicato, tá certo? Como existiam outros que brigavam pelo direito, que ele perdeu tempo para fazer o processo, tá? E o tempo perdido é tempo perdido. No final, eu vou mostrar aqui que já existe várias classes bem estruturadas, que inclusive uma está perto de julho de receber esse direito e tirar as terapias de todo mundo. Tá bom, e aí? Deixa os outros lá atendendo, no dia que baixar, aí você vai pagar, aí ele vai ver o preço, porque a partir do momento que ele exercer essa função, é exercício ilegal da profissão, tá certo? No mínimo 10 mil reais, de 3 a 10 anos de cadeia se você deu algum dano em alguém, é isso que estabelece o Código Civil Brasileiro. Aí ele vai se lembrar que existia um sindicato e um movimento que brigava por ele, que ele nem deu importância, talvez ele se lembre disso. Bom, no segundo item vai ser o quê? É recomendável que haja um reconhecimento da ocupação pela Classificação Brasileira de Ocupação, o CBO. Nossas terapias, várias delas já têm os CBOs liberados, tá certo? O reiki já tem, tá certo? Nós temos, o que mais aí? Vamos lá, nós temos o reiki, nós temos meditação, nós temos massoterapia, nós temos fitoterapia. Agora vê só, N outras aí, tá? São 67 já, não dá para falar todas. Aí vejam só, 67, vamos dizer que sejam 67 especialidades dentro desse processo. Se você entra com o código de CBO, dividindo todos esses processos, requer que isso seja uma especificidade da graduação ou da formação que você vai ter, para onde você vai ser encaminhado. Dentro dessa perspectiva, o que é que acontece? As pessoas se dividem da mesma forma. Elas acham, ah não, eu sou reikiano, eu não sou terapeuta holístico, tá certo? Eu não faço isso, tá? Não, eu sou massoterapeuta, eu também não sou isso. O que é que acontece então na hora que você procura fundamentar dentro do processo de regulamentação? Dentro do processo de regulamentação, o que é que acontece com isso? Isso acontece a partir dessa base, uma divisão. E esta divisão, como eu falei anteriormente, é o que nos leva à fragmentação, a perder esse poder do que nós estamos requerendo. Então as pessoas elas não conseguem se olhar com um olhar de unidade. E o interessante é que as terapias, nós dissemos que elas são holísticas. O sistema é único. Mas nós, enquanto terapeutas, nossos egos e umbigos nos separam. Então, como se cada um fosse melhor, ou cada um dentro da sua especialidade, não dependesse do outro, nessa perspectiva de classe, de união, de luta, de reivindicação. Se nós conseguíssemos, hoje, juntar todas estas terapias sobre um único nome e levar isso para o Congresso em projeto de lei, seria muito mais fácil. Tá? Por quê? Uma coisa simples. O reiki já é considerado quase profissão. Está faltando bem pouquinho para ele ser aceito tranquilamente. E estão formando, tá certo? A graduação de reiki e tudo mais. Gente, não se forma a graduação de reiki, não se forma a graduação de fitoterapia sem ter uma base única no conjunto das terapias, porque nós dizemos elas são únicas, elas são holísticas. Então, se vamos aceitar o reiki, a fitoterapia e outras terapias que estão dentro desse processo já de aceitação aí profissional, faltando bem pouquinho, como eu estou dizendo, por que não se aceita as demais? Sabiamente, porque os códigos são individuais. Agora, só uma coisa. Tem dois sistemas de classificação. Tem a CBO, que depende do Ministério do Trabalho, correto, e tem a CONCLA, no caso que tem o REIC, que não é disso. A CONCLA é do IBGS, é para dar administrativo. Então, como a gente vê na internet muitas vezes, o REIC já é profissão. O REIC não é profissão de jeito nenhum. Porque o reconhecimento da CONCLA é só para dizer, olha, do ponto de vista administrativo e para as estatísticas, o reiki está sendo separado, e lá na CONCLA tem um 10, um 15, tem fitoterapia, tem outras coisas. Na CBO só tem terapeuta holístico, que aí tem tudo que a gente pode querer, como você falou. Correto. E você tem sim naturólogo, aí ele é diferente. E a gente tem classificado, como você disse na CBO, por uma denominação que é técnico. A gente não é técnico. Correto. E isso é um reconhecimento administrativo. Esse reconhecimento não tem força de lei em termos de regulamentação. É só para dizer, olha, a gente é reconhecido para a estatística, até para o Ministério da Fazenda, quando a gente tem que declarar alguma coisa, mas fora disso, não. Aí, como você falou,
se não passa o segundo passo, que é a legislação federal como a profissão, cada um faz, como você falou, o que quer. Correto, Fred. Veja só, você bem na sua fala, você colocou bem no início, é um reconhecimento pelo IBGE que está dentro do CONCLA, tá? CONCLA, ele não serve para nada, ele serve para fazer estatística para o governo, tá certo? Como geógrafo e como eu faço isso, então isso é muito tranquilo, tá? Afirmar isso para vocês, não serve de nada, tá? Por isso, quando eu iniciei a minha fala aqui, logo no início, eu disse, é o processo por onde vai marchar a regulamentação, eu vou discutir isso, tá certo? O que for de demais. Agora, existe um ponto interessante aí, na hora que o CONCLA ele faz isso, tá certo? E é um órgão do governo aceitando, é a mesma coisa na hora que nós começamos a pagar os nossos impostos. É a mesma coisa na hora que se aceita, tá certo? Nós irmos lá e arcarmos com as nossas responsabilidades junto ao governo e nós requerermos esse processo. O que acontece dentro desse processo de estabelecer o reiki como profissão? Como eu disse, isso está sendo montado hoje dentro da Câmara lá, porque está se vendo como se forma a graduação. Vai existir 3 formas basicamente, tá? E a mais, que nós podemos dizer assim, a mais qualificada, vamos dizer dessa forma específica, para se transformar esse código de CBO em profissão, significa a graduação. Toda a classe, se você observar, tá certo? Arquiteto, engenheiro, psicólogo, geógrafo, biólogo, o que você pensar, tá certo? Vai para onde? Vai para a graduação. Aí eu vou mostrar a vocês lá na frente um textozinho para vocês do pessoal de História, que há 43 anos vem nessa luta. 43 anos, pessoal. Isso foi em 2009, tá? Bota mais esse tempinho até agora, né? Já são mais 9 anos, então dá mais de 43. Quando eu peguei esse texto, dei uma olhadinha lá. E quando eles estavam fazendo uma tese de defesa do historiador como profissão. Então veja só, não é uma coisa que nós vamos resolver de hoje para amanhã de forma nenhuma. E desunido como nós estamos, vai levar um século essa história na brincadeira, porque o pessoal da história está unido dentro do processo. Tá? Já existiram vários debates, já se reuniram em vários congressos, inúmeros, tá certo? Teve congresso de ter 5.000 historiadores, não sei como é que eles juntaram todo o povo, mas 5.000 historiadores resolvendo isso. E vocês vão ver aqui que eu vou mostrar a vocês, agora com o pessoal de psicologia requerendo as psicoterapias, que só precisa de 20.000 para começar um processo no Senado. 20.000 assinaturas. Então 5.000, você imagina aí, cada um pegando mais 4, eles estavam tranquilos para ir tocando esse processo adiante, e mesmo assim, o que é que ocorre, né? Eu já estou antecipando, né? Estou indo para o final, mas tudo bem, vai nos situar melhor. Só para vocês entenderem e entender a nossa necessidade hoje. Dentro desse processo que vai ocorrendo com os historiadores, toda a vida que muda um presidente ou muda alguém no Congresso, volta para um novo debate. Como se a coisa não tivesse acontecido até ali. Ou seja, é uma armação, é uma estrutura, uma organização que é feita realmente para não aceitar. Mas nós iremos mais adiante também discutir o porquê disso dentro da visão e da perspectiva do Congresso e do Governo Federal. Tá? Bom, então nós temos esses aspectos, existe essas, é necessária essa fundamentação única para a partir daí nós termos as especificidades para que possamos conseguir. Então o que é que nós, tá certo, poderíamos fazer? Gente, vamos nos unir nesse momento, vamos conquistar esse direito, vamos conquistar essa regulamentação e depois o que é que nós iremos fazer? Depois a gente briga. Pronto, depois vamos cada um brigar, quem é melhor, quem não é, o que é que vai acontecer. Mas o primeiro momento inicial é conquistarmos alguma coisa. Mas as pessoas olham algumas coisas que são feitas, tá certo? Tipo, dá um exemplo bem claro, projeto de lei da FENAC. O povo diz, não serve, não presta, eu concordo, não tá bom não, tá certo? Mas é o que se tem. Se é o que se tem, vamos nos fortalecer no processo para a promoção. Não é isso que eu quero dar abraço. Vamos fortalecer o de lá, mas vamos nos profissionalizar. Vamos criar critérios de regulamentação, vamos criar a lei. Não interessa, é o que eu estou dizendo, não interessa brigar, se é FENAC, se é ABRAT, eles devem se unir para juntos fomentar esse conceito, porque juntos nós seremos mais fortes. Não adianta. Enquanto estivermos brigando, seja pelas federações, seja pelos sindicatos, seja nós próprios terapeutas, não iremos chegar a ponto nenhum, em local nenhum, tá certo? Só iremos realmente nos matarmos e matarmos a possibilidade de termos uma profissão. Bom, aí o exercício da profissão deve ser vinculado ao interesse público. É um interesse público? Pergunta ao equilíbrio do ser, pergunta ao canto da harmonia se não é, pergunta se a comunidade que mora no entorno, e até mesmo as próprias comunidades que não moram no entorno, se elas não são beneficiadas, se elas não têm interesse,
se quem está indo lá não está melhorando, tá certo? Se quem está indo lá não está gostando, porque você vai ver que dentro da estatística feita do próprio município nosso aqui de João Pessoa, houve economia, tá certo? Na saúde, houve benefício para a Secretaria de Saúde Municipal, tá certo? As pessoas deixaram de ir tanto para as UPAs e para as suas unidades, porque estão no processo de promoção da sua saúde, não estão mais esperando, estão criando uma cultura, tá? Como eles querem criar dentro do processo escolar, da pedagogia da saúde, este processo, elas estão se cuidando, e isso repercute, isso é de utilidade pública sim. Nossas terapias são de utilidade públicas, elas servem para as pessoas, e quem nunca se tratou, tá certo? Que faça uma experiência. Agora eu digo, existe um risco, é uma faca de dois gumes? É, porque na hora que eu digo a você, faça uma terapia, vá se esclarecer a respeito disso, eu digo a você, cuidado com o profissional. Lembra-se lá na minha fala no início que eu disse a você, existem várias pessoas, existem direitos e deveres que devem ser, e criando uma regulamentação, nós vamos criar uma graduação para estabelecer o limite de início da minha atuação e o término da atuação. O Fred colocou ali o rei que é como técnico, certo? Beleza, então que sejamos técnicos, não tem problema nenhum, mas que se estabeleça os limites e que saiba as atuações para quê? Porque infelizmente, tá certo, gente? Cá para nós, tá? E publicamente aí para quem um dia escutar esse vídeo. Formação de final de semana, sabe? Só Deus, sabe? Porque não existe isso. Só Deus que criou o mundo em 7 dias. Mas o resto, meu amigo, não existe não. Tá certo? Não venha com um curso de 16 horas, você pega, faz um curso de final de semana de 16 horas e está dizendo que é terapeuta. Você não é terapeuta. Sabe? Não existe terapeuta de 16 horas em canto nenhum. Procure, tá certo? Estudar, seja um autodidata, vá fazer uma formação em outro processo, procure aprofundar esse estudo, já que infelizmente nós ainda não temos a nossa graduação, mas vá aprofundar. Mas 16 horas, meu amigo, não dá para você dizer que você é terapeuta não, viu? Me desculpa, mas não é mesmo. Eu hoje, ainda como presidente do sindicato terapeuta, não aceito. Aí vamos estabelecer uma carga horária. 180 horas é fundamental e dá para se criar, tá certo, a regulamentação. É muito pouco, pessoal, não dá, tá certo? Quem quer entrar nessa área, quer queira, quer não, tem que conhecer anatomia, fisiologia, o que é energia, aspectos psicológicos, tá certo? Porque senão você não atende, não adianta, e senão você vai escutar absurdos, como eu já escutei, infelizmente, de colegas, que não vou relatar aqui, mas são absurdos que você escuta, que dói no ouvido e no raciocínio, porque não existe isso. Então, assim, formação de final de semana não existe. Vamos criar nossas graduações, vamos criar nossas formações, vamos buscar esse processo dentro dessa estrutura aqui, para que esse interesse público se consolide na base do nosso conhecimento e nós teremos condições de dialogar com a enfermeira, com o médico, com tantos outros profissionais, na base mínima de entendimento, tá certo? Porque não vamos entrar, não é interesse nosso como terapeuta invadir a área de nenhum médico, de nenhuma outra área, mas também é interesse nosso que eles respeitem o nosso espaço, tá certo? E que nesse entendimento possamos sim somar dentro do processo, ajudar a medicação que o médico está dando, ela fazer um efeito mais rápido, para o paciente ser desintoxicado mais rápido, diminuir aquela dosagem às vezes exorbitante. É esse o nosso interesse. Não é chegar e acontecer, feito acontece com muito terapeuta, que diz, não, você não precisa tomar tal remédio, eu vou fazer tal terapia, você vai ficar bom. Não é assim não, tá certo? Porque depois você não vai assinar lá o óbito do cara não, sabe? E por sorte nossa, os médicos ainda não nos aceitam, dizem, isso é besteira, não ia fazer nada não, porque senão muito terapeuta já estava aí atrás das grades, tá? Então essa coisa nós temos que ter cuidado, respeito, é a vida do outro que está em jogo, tá certo? E às vezes as pessoas nas precipitações abrem suas salas, começam a falar de barbaridades, pelo amor de Deus. Tá? Então cuidado com essas coisas. Bom, o último ponto. Deve haver condições para fiscalização do exercício profissional. Óbvio, uma classe organizada. Regras estabelecidas, conteúdo estabelecido para a graduação, tem que ter alguém que acompanhe, que regulamente, que fiscalize esse processo. Hoje, muito mal, tá certo? De forma, vou dizer até de forma gaiata, quem faz isso são os sindicatos. E quando você faz, você é ruim, tá certo? Como eu levei o nome de ser ruim, de não prestar, de ser um idiota, tá certo? Porque vem uma criatura, nem sei de onde, dizendo que tem custo, nem sei de quê, porque o povo arruma custo de tudo que é, e faz danos aqui às pessoas. As pessoas ligaram, o sindicato não é responsável por esse irresponsável não, porque minha filha está assim por conta dele. E é por isso que eu estou dizendo, então são pessoas que deveriam estar atrás da cadeia,
graças aos médicos, tá certo, não aceitarem ainda, acharem que isso é besteira que a gente faz, eles dizem, não foi isso não, que provocou esse dano não. Aí o cara se livra, mas um cara desse era para estar atrás da cadeia pelo fato que eu sou. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, tem que exercer, tem que ter a fiscalização, gente. Tem que ter alguém para dizer, ó, você tem que estudar, o conhecimento é esse, você tem que praticar assim, porque nós lidamos com a coisa mais importante do ser humano, é a vida do ser humano, sabe? Ninguém aqui quer adoecer por irresponsabilidade de atendimento médico. Então ninguém quer adoecer, nem ninguém quer sofrer danos, tá certo? Por ser tratado por um terapeuta de forma inadequada. Tá? Então basta você pensar um pouco em você, se colocar um pouco na perspectiva do outro, já que o terapeuta holístico ele tem que ter essa visão, né, essa empatia e esse processo de simpatia, para que você possa ver, poxa, eu não quero fazer isso com essa pessoa porque eu não queria isso para mim. E dentro desse processo é importante. A gente não gosta, claro, ninguém gosta, é difícil, a gente fica chateado porque às vezes somos brasileiros, né? Brasileiro tem esse defeito de querer levar no jeitinho, e não é assim, tá certo? Porque a perspectiva, a saúde da pessoa, principalmente eu acho a saúde mental, é uma das coisas muito importantes nossa. E dentro disso temos que ter sim. Então não é porque eu estou perseguindo o Jota, não, ninguém está me perseguindo, alguém está me orientando. Sabe, Jota, tu estás errado aqui, eu estou dizendo a você, faz esse caminho aqui que é o adequado, faz esse caminho aqui que é o correto, é melhor, você vai se especializar melhor, você vai ter um conteúdo melhor, aprofunda esse estudo aqui. Então não é uma perseguição, é uma orientação. Agora na hora que alguém vem me orientar isso, eu digo, não quero nem te ouvir, deixa para lá, tá certo? Eu sei o que eu estou fazendo e estou causando dano nos outros, aí sou irresponsável mesmo. Tá? Isso é quando eu digo, porque é uma faca de dois gumes, porque infelizmente às vezes os colegas procedem, né, dessa forma e não observam essa outra questão desse processo de interação em relação com as pessoas dentro disso daí. E o órgão é importantíssimo para essa fiscalização. Então hoje, o que é que nós temos de concreto? Hoje, dentro da regulamentação, o que nós temos de concreto é um projeto de lei que está batendo lá no Senado, que depende do nosso apoio como terapeutas. Foi posto, queríamos conseguir X números de assinaturas, como eu disse, o mínimo é 20 mil, para isso ser debatido em Senado. Não conseguimos, gente, a assinatura que você entra no computador, colocava lá seu CPF, seu nome, nós não conseguimos. E nós sabemos que existe mais de 20 mil terapeutas no Brasil, é uma quantidade mínima. Agora, abro um parêntese nesse aspecto, que é o aspecto de que somos mais de 20 mil. Quantos da área de saúde hoje já regulamentaram? Como eu disse, enfermagem já aceita, odontologia, medicina já aceita e outras áreas da saúde, assistente social, educador físico. O educador físico é o mais novo, né? Pois é, mas se aceita. Então, essas pessoas que já estão regulamentadas e aceitas dentro dos seus próprios conselhos e classes, ela não tem com que se preocupar de assinar um negócio desse. Não é a preocupação dela. Só se ela pensar muito no outro, aí ela vai lá e assina, tá certo? Mas nós estamos falando de luta de classe. Luta de classe é luta de classe, gente. Não é outra coisa, tá certo? É cada um, como eu disse, querendo pegar o seu pedaço de bolo. Então, não vai ter. E se nós que não estamos dentro da classe não assinamos, nós estamos dizendo que nós não queremos. Então, temos que pensar nisso. Então, esse projeto estando lá, se voltar novamente a possibilidade de assinarmos, vamos assinar. Vamos fazer isso, vamos pensar, poxa, não é bom, não é, ninguém nunca vai atender 100% a todo mundo, então não é bom, não é, mas é algo para que nós possamos iniciar e depois desenvolvermos e fazermos uma briga dentro dessa perspectiva. Então é isso que nós temos os códigos de CBO para várias das terapias hoje aceitas pelo SUS, que, entre aspas, né, a gente diz que está nos dando caráter profissional, que está nos aceitando, nos regulamentando, mas que, ó, depende muito e tem muito a ser feito ainda por nós, dentro disso, tá certo? Para que nós possamos construir algo mais. O exercício da profissão vinculado ao interesse público está mais do que provado. Então falta para nós ainda, né, dentro do que vamos construir, a questão da fiscalização profissional. Então, dentro disso são os requisitos para constar no projeto de lei. Olha só, um projeto de lei, uma coisa simples de ser formada, pode ser feito por demanda de qualquer pessoa. Você junta 5 terapeutas, cria o projeto de lei, você pode colocar lá tranquilamente, sem problema nenhum. Não há necessidade de sindicato, de associação, disso, daquilo. Juntou-se um grupo, vai lá, requer. Agora, é claro que se eu faço esse requerimento com 5 pessoas independentes, não tem a força que um sindicato tem, que uma federação tem, que uma associação tem, gente. Não vai ter de forma nenhuma. Outra coisa também importante, só tocando e voltando lá, é a questão nossa.
Vamos ter que nos conchavar? Vamos. Tá certo? Porque tem que ter deputado lá, tem que ter senador lá. Agora, o que vamos aceitar nesse conchave, aí depende da nossa ética. Tá? Como é que vai ser isso? Porque só essas pessoas vão poder chegar lá, tá certo? No parlamento, subir e defender o nosso interesse. E óbvio que nós sabemos que nossos políticos vão requerer a partezinha dele. Tá? Então, o que é isso e o que nós vamos aceitar? Mas, infelizmente, é desse jeito no Brasil. Tá? Mas eu espero que a ética funcione e que sejam escolhidos os mínimos danos possíveis nesses conchados. Então, as atribuições profissionais. Nós temos atribuições profissionais hoje? Precisamos questionar isso, precisamos pensar nisso. Qual é a atribuição profissional hoje, tá certo? Do massoterapeuta, do reikiano, do senecista, tá certo? Do iridologista, dentro de todas essas perspectivas. Quais são as atribuições desse profissional? É necessário definir, delimitar esse quadrado para que nós possamos fazer isso. Porque a coisa mais interessante é assim, né? É terapia holística. Aí, por ser holístico, todo mundo acha que pode fazer tudo e faz tudo muito bem. Eu não entendo isso, tá certo? Me desculpa, tá certo? É um atentado à minha consciência você dizer que faz tudo. Aí o cara faz axi, faz iridologia, faz sinergia, faz administração, daqui a pouco o que é que você faz finalmente? Tá certo? Porque não dá para você fazer tudo. Se você faz tudo, você fica na superficialidade da informação. Você necessita aprofundar. Pode fazer uma, duas, eu até entendo, até 3 eu entendo. Sabe? Mas quando você me dá um catatal de 10, 20, eu digo, peraí, calma, eu sou muito bom, não aprendo, ou então cabe muito inteligente. Porque dentro disso, essas atribuições vão fazer o quê? Vai lhe dar condições de você dizer, ó, eu atuo aqui, meu limite é esse aqui, é meu quadradinho. Deveres dos profissionais. Temos deveres, tá certo? Para cumprir. Esses deveres, eu acho que o mais importante que está na base de tudo isso, e acho que como nós, como terapeutas, já temos na nossa consciência, é o respeito à vida do outro, ao direito do outro, de tratá-lo bem. Já começa por aí. Se você começar a pensar nisso, eu acho que você já abarca aí muitas coisas que vão vir dentro dessa lei. E por que nós temos medo? Por que nós temos receio? Por que nós não queremos isso? Sabe? Por quê? Onde é que está esse receio e esse medo? Porque as pessoas não querem se enquadrar dos seus deveres. Elas só querem os direitos. Aí é muito bom, eu só quero direito para mim e não dou direito nenhum ao outro. Né? Ou seja, arbitrariamente. Então, dessa forma, é importante os deveres, sim. Temos que assumir deveres. Nós temos que pagar o nosso imposto enquanto profissional. Nós nos dizemos profissionais, nós nos dizemos que somos capacitados, então devemos pagar os nossos impostos. Não é ficar rindo dizendo, eu nem pago imposto. Sabe? Não, vá lá e pague seu imposto, porque é isso que vai dar direito à profissionalização. É isso que vai dar direito a nós requerermos essas leis que nos estabelecem como profissional do mercado. É uma das características disso. Critérios de qualificação profissional. Qual é o nosso critério? Qual é o conteúdo que nós temos que estudar? Não existe. Por isso que existe um monte de curso de final de semana. Porque as pessoas chegam, não é prática, vamos lá, vou fazer biomagnetismo, bota o imazinho aí que é assim, você aprendeu, vai embora. Sabe? Não é assim, tá certo? O coitado do Dr. Góes fez um livro agora de 3.000 páginas para ver se o povo aprende, porque ele mesmo como médico diz, só depois do 1000º atendimento é que você pode se considerar um biomagnético. As pessoas atendem 10 pessoas e dizem, eu sou biomagneticista. Não é. Tá certo? Existe alguém nesse critério, pelo menos do biomagnetismo, que está dizendo não é. E ele é o homem que criou e ele tem autoridade para dizer isso e ainda está vivo. E está lá no livrinho dele, você não é biomagneticista se você não atender 1000 pessoas, porque você não passou por todas as experiências. Então, assim também são as outras terapias. Não é uma terapia de 16 horas, onde você testou aqui, fez um exercíciozinho, foi embora e está dizendo que é terapeuta, meu querido. Você não é terapeuta. Então, esses critérios de qualificação regem justamente essas informações, tá certo? São os conteúdos que nós iremos aprender nos cursos, nas faculdades, nas universidades, quando isso existir. No Brasil, nós temos o quê? Faculdade Bezerra de Menezes, uma faculdade espírita, tá certo? Que tem essas terapias e que tem uma graduação. Unisul, uma faculdade privada, particular, tá certo? Que está lá, que está com suas graduações. Temos 2 no Nordeste, não com curso de graduação, mas com curso de pós, que é a Estratego, tá certo? E hoje surge a Unicorp junto com o Sintec, trazendo também pós nessa área com grades, tentando trazer esses conhecimentos, tá certo? Com conhecimento mais longo, carga horária de 360 horas, tá? Que ainda não é o suficiente, mas pelo menos é melhor do que qualquer curso de 16 horas, tá? Você vai debater, você vai estudar, você vai ter conteúdo dentro desse aspecto aí. Então, nesse sentido, é necessário nós termos isso sim, formarmos isso.
previsão da fiscalização da atividade profissional, nós já formamos. É necessário ter um órgão, um conselho regulador, que acompanhe, que regulamente, que esteja acompanhando as atualizações de conhecimento e que vá trazendo isso para nós, para que tudo que seja empregado possa ser fiscalizado, analisado e visto como vai ser feito. Bom, aqui nós temos hoje no Brasil 79 profissões regulamentadas, tá? Aí são as primeiras, as segundas, isso é em termos de histórias. E aí vem aquela questão, por quê temos tão poucas profissões regulamentadas no Brasil? Porque na hora que existe interesse de classe, vamos supor, nós vou falar uma coisa bem clara, né, e objetiva para nós. Nós já tivemos algumas reuniões aqui no sindicato e as pessoas ficam, mas aquela pessoa que não tem segundo grau, o coitado atende lá há 20 anos, há 10 anos, ele trabalha muito bem com argila, sabe, ele faz muito bem moksha, ele faz muito bem isso, aquilo, outro. Infelizmente, meu querido, ele vai ter que voltar a estudar, tá certo? Ah, mas não, sabe, a gente tem que dar um jeito desse povo ser enquadrado. Não tem como, não tem que passar por um processo de graduação, de qualificação. Infelizmente, a realidade é essa. Aí não, então não vamos fazer não, então não assino não, sabe, porque essas pessoas vão ficar do lado de fora. O que é que podemos fazer, infelizmente? Podemos nos criar o processo de regulamentação nossa e depois, juntos, tentarmos auxiliar em outra perspectiva. Mas nessa perspectiva, a qual as terapias holistas estão marchando, o processo é esse, não tem como. Nós que somos, tá certo? Graduados, a maioria, em outras áreas, não estamos conseguindo entrar. Imagine quem não tem nem o segundo grau. Agora veja só, agora analisa só, você está pegando pessoa, tudo bem, como técnica muito bem, pode ter altas capacidades, não duvido disso, tá certo? Que não é graduação em faculdade nenhuma que dá direito ou dá capacitação muitas vezes às pessoas, estou sendo até contraditório, mas a verdade é essa, né? A gente sabe que muita gente vai lá só pegar canudo mesmo, nem estuda. Então, mas de todo jeito, no Brasil, a regulamentação segue isso. Se segue isso, infelizmente, serão excluídos do processo. Serão, sim. Tá certo? Serão. Ou por nós, ou quando o governo regulamentar tudo isso aqui para a área de saúde, porque médico nenhum vai ter pena de dizer, ó, manda o conselho lá e diz que está em exercício irregular de profissão e acabou-se. Inclusive sem ter nem segundo grau. Então aí é que dá cadeia mesmo. Então dentro desse processo, nós temos que atentar para isso. Sabe? Ajudar, mas tem uma hora que ajudar não dá. Então tem que se requerer os direitos, vamos dizer assim, para que isso aconteça. Na hora que nós fazemos isso, essas pessoas estão fora do mercado de trabalho, não estão? Elas agora estão desempregadas. É interessante para o governo dizer que existe X números que aumentou o número de desempregados? Não. Então é interessante para o governo ele não ter regulamentação profissional. Primeiro, paga-se menos. Tá? Você recebe menos. Não tem como você brigar, você não é uma pessoa qualificada. Até os que são qualificados, a briga a gente vê que é difícil, imagine quem não tem qualificação. Depois, não é interessante para o governo dizer que essas pessoas estão excluídas da profissão, tá certo? Não são profissionais porque elas estão desempregadas. Isso é estatística contrária ao governo, então também não é interessante. Depois, não é interessante, tá certo? Dentro desse processo de regulamentação, porque presume-se que, sendo profissão, existe uma classe unida que briga junta, tá certo? E aí existe todo um movimento de embate de força e de poder nessa perspectiva. Então também não é interessante para o governo unir ninguém, é interessante para ele dividir sempre. Essa é a regra do poder. Eu divido para eu poder ter mais poder. Então, enquanto nós não observarmos esses aspectos, tá? E é por isso que no Brasil nós temos tão poucas profissões aí, dentro dessa perspectiva. Quais foram as profissões que foram regulamentadas? Aquelas que interessavam ao governo federal. Era meu filho, na época de Dom Pedro, né? Lá. Tá? São os interesses de quem chegou no Senado e tudo mais, e vai se fortalecendo e vai criando e vão passando. Então temos que observar isso. Aí dentro desse Senado de profissões, nós temos regulamentações por 3 instâncias, que é o Conselho de Classe, quem fiscaliza, é uma opção. A segunda, o Ministério do Trabalho, tá? Que hoje aqui no Estado seria quem deveria fiscalizar as terapias holísticas, mas eles não estão nem aí. Tá? E não possui ingerência nenhuma do Estado. Então você não possui essa fiscalização, o Estado não está aí para a tua profissão. É importante termos? É, porque isso é que nos traz o nosso reconhecimento. Infelizmente é nessa perspectiva. E as pessoas perguntam logo para a gente, né? Como foi, o que você fez, qual faculdade você fez, onde você está. Então nós vemos isso. E está certo, porque até nós mesmo quando vamos procurar alguma coisa, a gente pergunta, poxa, qual é a qualificação, foi o que fizesse, como é que faz? Está certíssimo dentro dessa perspectiva.
A CBO, que nós já falamos, existe, aqui é somente um exemplo, né, que eu trouxe aí, mas existe já os nossos CBOs. E para solicitar esse reconhecimento aí, como eu disse a vocês, primeiro, identificação do demandante. Então pode ser 5.1, desde que o projeto esteja pronto e entregue na mão do deputado federal ou do senador. Qualquer um pode fazer isso, independente de sindicato, associação, federação, qualquer coisa. O importante é estar unido. Agora, a força maior é quando você está unido sobre uma coisa realmente oficial, né? Titulação que identifica a ocupação. Você já pensou em titulação? Existe um problema também, tá? Titulação que identifica a ocupação. Você tem uma titulação de final de semana de 16 horas, de 8 horas. Que titulação é essa, pelo amor de Deus? Não existe. Aí nós temos um bocado de certificado, pode, tranquilo. O que eu falo vai para aqui, vai para o Cosmo, eu respondo em qualquer canto, não tem problema não. Aí o que é que acontece? Dentro dessa perspectiva de titulação, existe outra coisa. O pessoal dá um certificado que não bota atrás o conteúdo, não bota atrás a carga horária. Isso não é aceito pelo Ministério da Educação em canto nenhum. Se você quer, se você é ministrante de curso e quer que seu curso seja reconhecido aonde for no Brasil, você tem que criar um padrão. Esse padrão é o seguinte: como é que o MEC faz? Existem os cursos livres, os cursos profissionalizantes, os cursos técnicos e os cursos de graduação. Curso livre, qualquer carga horária. Curso de profissionalização, em média, a partir de 120, 180 horas. Cursos técnicos, 1.200 horas. Curso de formação, 3.200 horas. É o mínimo. Tá? Com estágio, falando do técnico e da graduação, tem que ter estágio em ambos os processos.